tô me sentindo uma dona aqui com esse microfone, gente. Quando eu fiz uma apresentação parecida num evento lá em Curitiba, eu percebi que eu fui muito em cima do que as pessoas, eu achei que sabiam, mas não sabiam. Então a gente vai começar um pouquinho mais devagar. De vocês aqui, vocês já conhecem podcast? Quem conhece podcast? Se vocês fossem explicar para alguém o que é esse tal de podcast, como que vocês explicariam? É um programa de rádio AM voltado para a internet, assim, o jeito mais fácil, simples de fazer. Palmas para ele. Quem mais gostaria de dar uma definição de podcast para a gente? Como que vocês explicariam para alguém que não conhece o que é esse bicho? O que ele come? Onde que eu acho? Tem que comprar um iPhone para ouvir? Só roda no Windows? É verdade? É? Vamos lá. Eu já ouvi falar que tem que ter feed. Tem isso. Eu não sei direito o que é um feed, mas acho que é o lugar onde você encontra os programas. É uma maneira de gerenciar esses programas, né? Acho que é importante isso, não é? O feed é importante. Então, assim, o que diferencia um som na internet, um áudio, de um podcast? Isso que o Alex falou, o feed. Porque, assim, o podcast ele é duas coisas. Ele é tanto o produto quanto o meio de consumo. O produto, o que a gente mais conhece é o áudio, mas poderia ser vídeo, poderia ser um texto. No caso do áudio, você poderia simplesmente ir na internet, pegar lá um MP3 e dizer que é podcast, mas não é. A diferença é que o feed te avisa quando você tem conteúdo. Então, você imagina como se fosse uma assinatura de revista. Você vai até o site, você assina o programa que você quer, e toda vez que tiver programa novo, você vai saber. Então, você tem essa vantagem da mobilidade. E como que isso se cruza com a educação? A educação saiu da escola. Hoje em dia não tem mais desculpa. Como o Dado Schneider falou ontem, a informação está aí. Só que você tem todo um mar de relevância e você precisa conceituar a qualidade disso. E é por isso que a gente tem que buscar o conhecimento. Hoje você não é mais passivo. Hoje você não está mais nas mãos de uma televisão que te empurra a goela abaixo o conteúdo. Hoje você tem opção. Hoje você pode escolher o que você quer ver, na hora que você quer ver, e todo mundo aqui pode produzir conteúdo. E com podcast é a mesma coisa. Esses dias me deram uma definição que eu achei fantástica. Podcast é o fanzine de áudio. Porque para você produzir podcast, você não precisa ter um estúdio. Você pode gravar no seu celular. Você pode gravar em qualquer lugar. Você pode fazer isso guiando um turismo. Você pode fazer isso pelo Skype com seus amigos. E através desse material que você produz, você pode fazer qualquer coisa. Você não é obrigado a fazer um formatinho quadrado, previsível. Você pode espalhar cultura. Nossa, estou fazendo um eco. Cultura, informação. E você também não precisa da internet para consumir esse conteúdo. Ia ser bonito se a palestrante caísse, né? Ia ficar registrado, ia ser da hora. A outra vantagem, quando a gente estava falando da mobilidade, por quê? A gente acostuma a estar sempre conectado. Mas no caso do podcast, você pode assinar, baixar aquele conteúdo e ouvir depois. Você não precisa da internet. Então você vai para a academia, você pode pegar um ônibus, ou então ficar preso no trânsito e continuar aprendendo. E aonde que entra o software livre? Dá para fazer podcast com software livre. Dá para consumir podcast com software livre. Ai, mas é limitado. É nada. Audacity é um software para edição de áudio.
é o software que tem uma das maiores comunidades do mundo para ensinar como utilizar esse software. É um software que tem acessibilidade para pessoas cegas, tem plugins já escritos pelos usuários para que pessoas que não enxergam usem. Então, é um programa que atende multiplataforma, edita o seu som, é multipista, então você pode fazer várias trilhas, pode colocar música, voz, fazer os efeitos, ele é completo. WordPress, a plataforma onde você pode hospedar. Então, o gerenciamento do seu blog você pode fazer pelo WordPress, é livre. FileZilla é um FTP, você pode hospedar e fazer o push dos seus arquivos pelo FileZilla. E para consumir, você só precisa de um computador ou um tocador de MP3 qualquer. Não precisa ser iPhone, não precisa ser uma marca X, apesar de chamar podcast, não tem nada a ver com a Apple. Eu queria saber de vocês, quem aqui tem vontade de produzir podcast? Quem já produz podcast aqui? Ah, eu estou vendo o pessoal do SciCast ali, bem-vindos. O SciCast é um podcast de ciência, é muito legal, é ciência divertida. E aqui eu quero falar sobre isso também. Porque hoje é muito difícil você chamar a atenção do teu aluno. Porque você está competindo de uma forma muito injusta, com coisas muito mais dinâmicas e divertidas. Então, se você chegar na sala de aula, escrever no quadro, mandar ele abrir numa página, conseguir captar a atenção dessa pessoa é uma tarefa injusta. Hoje, já se sabe que mais ou menos 40% das pessoas aprende ouvindo. Um outro percentual aprende fazendo. São poucas pessoas que aprendem simplesmente olhando, lendo. E a maioria delas mistura esses estilos de aprendizagem. Isso não é um achismo meu, não é uma coisa que eu observei. Isso é uma coisa que se chama estilos de aprendizagem. Tem uma guria muito gente boa que se chama Bernice McCarthy, que estuda os estilos de aprendizagem há mais de 25 anos. E foi ela que descobriu que as pessoas aprendem de formas diferentes. Então, quando aquele teu aluninho, que você ensina sempre tudo igual, e tem só aqueles 2, 3 que não aprendem, nem sempre a culpa é dele. Às vezes a culpa é sua, porque ele aprende diferente. E a gente está acostumado a colocar todo mundo no mesmo pote. Como diria o Freire, né? Você tem lá um monte de vidro igualzinho e você quer enfiar os caras tudo lá dentro. Entra! Não dá, gente. Hoje em dia, não dá. Você vai aprender ouvindo, você vai aprender fazendo, você vai ensinar que a criança tem autonomia para produzir conteúdo. Você vai deixá-la ser mais confiante. Tem muita criança que se esconde no cantinho lá, fala baixinho assim, professora. Você quase não vê a criança lá. Coloca essa criança para produzir podcast, vocês vão ver uma transformação. Eu tenho uma amiga, ela é professora da rede municipal de Curitiba. Eu sou formada em letras, tenho pós em psicopedagogia, mas eu acabei não indo para a sala de aula por muito tempo. Acabei indo porque me pagava bem, né? E essa minha amiga, a Gabi, ela veio me perguntar como é que eu faço, né, para gravar podcast, vou fazer com os meus aluninhos. Ela fez um plano de aula, conversou com eles, crianças de 8, 9 anos, e vocês tinham que ver a coisa mais fofa. Eles mesmos se organizaram, ficaram surpresos de ouvir a própria voz. Então, é uma revelação, uma transformação, que você vai se emocionar junto com eles. Isso vale só para criança pequena? Não, isso vale para adulto também. Então, produzir uma coisa e dar na mão para a pessoa fazer a pauta, decidir o assunto, depois ensinar como edita, botar musiquinha, transforma. Você vê uma coisa que você acha que está reservada ao rádio, à televisão, ao cinema, e de repente tudo aquilo ali está na tua mão com software livre. Você pode fazer, não custa nada, e você espalha o conhecimento pelo mundo. Outras pessoas vão poder usar também. Agora, a gente chega no ponto que a gente vai falar dos recursos educacionais abertos. Aqui eu só coloquei essas fotinhos
para mostrar que você pode gravar desde usando um simples foninho ou ter um estúdio. Esse aqui é o estúdio do Léo do Radiofobia. Quem de repente escuta podcast já deve ter visto por aí. Agora vamos integrar tudo, porque você sabe que essa moça aqui, Kellen, ela tem um problema. Ela começa devagar, puxa um assunto aqui, um assunto lá, tem um monte de ideia, daqui a pouco vocês ficam assim, tá, mas não estou entendendo nada. Essa mulher acho que é meio louca, né? Do que eu venho falar aqui mesmo? Recurso educacional aberto, podcast, educação, dela já falou de criança, já falou de adulto, já falou de plataforma, e de um cara lá, não estou entendendo. Agora a gente vai ligar as coisas. Recurso educacional aberto, a ideia é que você produza conteúdo em várias plataformas de mídia, pode ser som, pode ser texto, pode ser digital, pode ser papel. Mas, ou domínio público, ou em domínio público, ou sob licença Creative Commons. Por quê? A ideia é você ter repositórios com esses recursos, ou seja, sites com esses recursos, onde tanto você, consumidor normal, quanto um professor, possa pegar aquele conteúdo e fazer o que eles chamam de remix. O que é o tal do remix? O remix, a palavra é meio autoexplicativa, mas eu vou explicar porque eu gosto de falar. Remix é você pegar um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra e misturar. Então você constrói de dois conhecimentos pré-definidos que alguém já fez para você, um novo. E aí a coisa vai crescendo. Então você encontra no site do rea.net.br, que é um lugar legal para vocês olharem, vários casos de repositórios educacionais que já existem. A Unicamp, por exemplo, tem um projeto de matemática que é fantástico. Nesse projeto deles, eles têm as aulas que você pode procurar, você baixa o arquivinho e tem lá um plano de aula, tem áudios e ensina como você usar aquilo. Se você achar que daquele jeito que eles montaram não está bom, não tem problema. Você corta, você junta com outra coisa, você passa para o teu aluno. Você pega o que você quer, você escuta, você aprende. Ah, mas esse pedaço aqui eu já sei. Avança, escuta a parte que te interessa. Essa é a graça da coisa. E onde que o podcast entra nessa história? Acontece que não existe no Brasil podcast exclusivamente educacional. Esse é um nicho que precisa de vocês. Hoje, todo mundo quer ser o jovem nerd. Todo mundo quer falar de cinema, todo mundo quer falar de coisas geeks, quer falar de filme. Todo mundo quer, você está generalizando. Tá, a maioria dos podcasts que surgem. Isso é muito triste. Daí, você vê um podcast como o SciCast, que fala de ciência, e você pensa, cara, o mundo ainda tem jeito. O mundo ainda tem jeito. Vocês estão aqui para me ver por causa disso, né? Ou vocês acharam que era outra palestra, por isso que vocês vieram, e já que estavam aí, ficaram com vergonha de ir embora. Foi? Não, né? Gente, quando eu falo podcast educacional, estou falando podcast voltado diretamente para o ensino. Você vai me dizer, ai, que guria burra, tem um monte de podcast que ensina. Mas daí esses são podcasts educativos. Se você escuta o Alotênica, ele ensina. Se você escuta um podcast de literatura, ele te ensina. Se você escuta o Telecast para falar de assuntos sociais, etc., de política, ele ensina. Tem podcast de filosofia, tem podcast de drama, tem podcast de tudo. Eles ensinam, mas eles não são pensados para a escola. Eles não são pensados exclusivamente para ensinar. E é essa a diferença. E se eu for fazer um podcast educacional que, porra, não tem ninguém fazendo, como é que eu podia fazer? Eu quero saber daqui quem tem uma ideia. Vamos inventar um. Monte seu podcast agora. Quem gostaria de me dizer um tema legal para montar um podcast? Não precisa ficar com vergonha, eu não mordo. Meu marido está aqui, não deixa eu morder os outros, não. Fala um pouquinho do SciCast pra gente, Estrela. Então, o SciCast, a ideia era justamente pegar temas de ciência que a gente vê da escola, trazer para o podcast, trazer nossos especialistas que entendem do assunto, e a gente imita, por exemplo, uma sala de aula, tem
A brincadeira, a conversa de corredor antes bate sinal, o professor faz chamada, e daí a gente parte para o assunto. Daí, para não ficar muito pesado de ser uma aula, sempre tem a interação, digamos, dos alunos, que somos nós, perguntando para o professor, ele explica, às vezes até as perguntas mais simples, assim, que em sala de aula você não teria como, às vezes tem vergonha, não quer interromper o professor, fica aquele monólogo, a gente sempre interage com o professor. E uma coisa que o SciCast faz, que é colocar sempre cultura pop nos assuntos. Então, está falando de genética, procura filmes, livros que falam sobre esse assunto e indica para as pessoas. Eu vi o dia bola de vocês, muito bom, muito bom. Se vocês não conhecem o SciCast, faz o jabá aí, dona Estrela. O SciCast é scicast.com.br. Isso aí. O SciCast está em simplesmente o quê? 6 atividades na Campus Party? Pode fazer uma pergunta, aluninho! Eu queria entender qual é a diferença do podcast para aquele vídeos do YouTube. Oi? Eu queria entender qual é a diferença do podcast para aqueles vídeos do YouTube. A diferença do podcast para os vídeos do YouTube, agora eu ouvi. Bom, o vídeo no YouTube, ele não tem feed, tá? Então, o podcast você pode assinar e você baixa o arquivo. O YouTube, você pode assinar o canal, ele te avisa que tem vídeo, mas você depende da internet para assistir. A não ser que você use o Tubecatcher, mas daí você está indo contra o que a plataforma faz. Enfim, essa é a diferença maior. Podcast, como eu falei para vocês, eles não necessariamente é sempre áudio. Ele pode ser em vídeo e ser via feed. O que a gente conhece mais é áudio, e o que eu estou falando aqui é mais de áudio, que eu queria falar de acessibilidade também. Para de fazer isso, cara. Vamos passar aqui. Fala, minha flor. Então, quando você estava falando aí sobre podcast, né, e aí veio uma ideia justamente na minha cabeça, porque eu trabalho no Instituto Federal da Bahia, especificamente no campus de Porto Seguro, e lá a gente tem bastante deficientes visuais no curso de computação. Então, eu acho assim que você ensinar essas matérias de exatas para deficientes visuais não é uma coisa tão trivial. Então, eu pensei justamente levar a ideia para lá para o campus de Porto Seguro da gente integrar podcast com os recursos de Libras para facilitar o aprendizado de algumas disciplinas para esses deficientes visuais. Perfeito. Foi uma ideia que eu tive aqui agora. Como que é teu nome? Adriana. Adriana, explica para as pessoas como que funciona o leitor de tela. Você que está o dia a dia com o cego. Não, na verdade, eu não trabalho diretamente. Eu sou analista de TI, eu não sou professora, entendeu? E eu pensei em levar essa ideia para lá. Mas tu já viu eles usando? Já vi. Então, gente, eu não sei se todo mundo... Obrigada. Eu não sei se todo mundo está integrado como funciona usar o computador para um cego. Existe um software chamado leitor de tela. Então, eles escutam as coisas do computador. Por isso que hoje, com o W3C também, quando tu vais fazer um site, é bom você pensar nisso. Porque ele não tem como clicar no mouse. Ele não usa o mouse. Ele vai fazer por tecla. Então, ele vai usar tab, ele vai ouvir o que você colocou como descrição da imagem. E os softwares que são voltados para acessibilidade tem que ter tudo isso numa sequência lógica. Porque senão ele não consegue usar o software. E o Audacity, que eu comentei com vocês, ele tem tudo isso. Infelizmente, não pôde vir aqui um amigo meu que edita podcast e é cego. É o Vitor Caparica, que os meninos conhecem. Ele tinha um podcast chamado Cego em Tiroteio, que falava de literatura, e ele editava sozinho. Ele leu nos fóruns como que fazia, chamou os amigos no Skype, gravou, editou. Ele é cego, você assim, nossa, você não pode fazer isso? Ah, claro que eu posso. Ele fez. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que ter em mente quando fala de autonomia. Por que você vai dizer para alguém que ela não pode fazer algo porque ela tem uma deficiência física? Ela tem uma limitação física, não intelectual. Ela tem a mesma inteligência que você. Ela só precisa de ferramentas diferentes para mostrar aquilo que ela pensa. E aí, o que mais que a gente podia fazer? Dar aula,
podia fazer alguma ideia diferente. Já ouviram falar de audiodescrição? Alguém já ouviu falar? Audiodescrição? Já ouviu? Quer contar pra gente o que é audiodescrição? Seria uma descrição de imagens, por exemplo, de um filme. Então alguém vai narrar todo aquele filme para que o cego possa enxergar a partir do ouvido. Exatamente, é bem isso, enxerga pelo ouvido. Bizarro, né? Mas é verdade. Existe um podcast chamado Legenda Sonora, que a ideia surgiu aqui na Campus Party com um caso assim. Uma cega foi junto com a galera no cinema e o Luigi, nosso amigo, começou a descrever para ela o que era o filme, porque ela estava perdendo metade de tudo, porque não tinha audiodescrição. A audiodescrição em cinema funciona com foninho à parte, então ela escuta o som externo e o somzinho aqui só de um lado, dando mais detalhes. Ah, agora ele se aproximou e deu um tiro. Coisas assim, sabe? Que você que está vendo tem dupla informação e você nem percebe. Teu cérebro já processa, você não está nem aí. Mas o cego fica assim. Tá, e agora? Para que lado que o Batman foi? Atrás de onde que ele está? Porra! Tem um filme brasileiro que chama O Palhaço. Ele tem audiodescrição. É ótimo. E que mais, gente? Será que dá para gravar aula? Será que ia ser legal? Será? Bom, não sei se aqui no Brasil ia funcionar. Mas isso depende só do professor. Você quer falar pra gente? Fala. Muita gente no Brasil já grava aula, que tipo, às vezes não vai poder assistir ou quer estudar de novo, deixa na mesa do professor. Então na faculdade é normal, o pessoal, tipo, o professor ter 3, 4, 10 celulares em cima da mesa, enquanto ele dá aula, o pessoal depois ir pra casa e, tipo, porque não dá tempo de anotar tudo. Então ela acaba ouvindo a aula 2, 3, 10 vezes se for preciso para entender de novo a matéria. Vocês viram como a oportunidade está aí e ninguém pegou? As coisas já acontecem de forma informal, estão pedindo para alguém fazer algo e ninguém fez ainda. Lá fora, muitas faculdades gravam as aulas e quando um aluno falta, aquele material está disponível. Da mesma forma que você tem educação à distância, você já tem aquilo como material de apoio. O único cuidado que o professor precisa ter é o mesmo que você teria com uma pessoa cega. Se você vai gravar só áudio, descreva o que... Não diga assim, aqui você está vendo isso. Não, aqui você está vendo um cálculo onde tem o número 22 mais 3 e a resposta é... Ah, tá. Só para ver se vocês estavam ligados. E que outros modelos será que a gente podia inventar? Gravar aula, vocês já falaram, uma coisa que já acontece. A gente já tem conteúdo literário rolando aí. Eu gosto de dançar nesse palco, vocês viram, né? A gente já tem conteúdo literário rolando por aí, tem dramatização. O que mais? O que mais que a gente podia fazer? Ideias. Estou vendo umas ideias passando por ali. Não importa. Hã? Às vezes está sempre pensando pro cego, fica não pensando fazer alguma coisa pro surdo, por exemplo. Então, fazer uma coisa pro surdo. Claro que dá. Hoje a gente tem o Café Brasil, que faz o roteiro do podcast junto com o áudio. Porque o surdo não escuta, né? Não vai poder ouvir o podcast, mas ele pode ler o roteiro. E a transmissão via feed para texto também existe. Então, isso é um acesso que ele pode ter pelo celular dele para ele estudar. Então, ele vai ler lá o podcast. Nossa, vai ler o podcast? Ele vai ler o podcast. Tá? O que mais, gente? O que falta para acontecer? O que falta para ter podcast educacional? O que falta? O que precisa? Falta começar, só falta isso. Então, de vocês que estão aqui, se um de vocês sair com a cabeça cheia de ideia e daqui meio ano, um ano, produzir alguma coisa, para mim meu trabalho está feito. Para mim meu trabalho está feito. Porque qual que é a ideia? Ano passado a gente lançou o livro Reflexões sobre o Podcast para falar sobre como funciona o podcast no Brasil. Ano passado, eu fiz inscrição para o mestrado, joguei a ideia e foi quando eu descobri os recursos educacionais.
E esse ano eu quero ver a coisa acontecer no nosso país. Eu quero ver as pessoas se preocupando em distribuir conhecimento, parar com essa mania de achar que eu sei e eu não vou contar para ninguém, porque eu vou ganhar rios de dinheiro com isso. Não vai. O conhecimento está aqui, o conhecimento está ali, e a diferença que vai fazer é a execução. Então não tem por que você ficar escondendo nada de ninguém. Tem que espalhar o conteúdo. Para quem quiser procurar como produzir, pegar mais informação, esses são alguns links que vocês podem visitar. O primeiro é o YouTube do Léo, do Radiofobia, é o curso de podcast. Esse é um curso que ele dá no país inteiro, ele tem algumas aulas que estão disponíveis para ver na faixa, mas ele também faz esse curso no módulo pago, visita as cidades, ou você pode ver pelo Bevet online. O Mundo Podcast é o portal do qual eu participo. Lá nós temos tutoriais, temos tanto do software fechado quanto do aberto, software proprietário e software aberto. Tem o Alotênica, que também é do Léo, que é o radiofobia.com.br/alotênica. E no Facebook nós temos 2 grupos. Tem o grupo Podcast BR, que reúne a maioria dos produtores e ouvintes, e tem um grupo novo que surgiu no ano passado, que é o Podcast Discussões. Nesse grupo Podcast Discussões, ele tem menos gente, mas ele é um grupo que não pode jogar link. Porque o problema dos grupos do Facebook é que você entra e daqui a pouco você desassina, porque você não aguenta mais ver notificação. E é tudo para autopromoção. Nesse grupo não tem. Nesse grupo é discussão mesmo, levantam perguntas, não tenham vergonha de perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida, entra nesse grupo, vocês vão curtir. Não existe pergunta idiota. Vocês acham que existe pergunta idiota? Não, né? Não existe mesmo. E a gente está... Hã? Você quer falar? Peraí. Fala, garoto. O professor explica, eu não consigo pegar, e aí eu fico perguntando 300 vezes a mesma coisa, e para não ficar nessa, eu termino perguntando por fora, o mesmo para palestrante. Isso que você falou é importante. Professor, às vezes, explica uma coisa, e daí você fala, professor, não entendi. Ele pega e repete. Professor, eu não entendi. Ele repete. Já encontraram o erro? Exatamente, ele repetiu a mesma coisa. O problema não é que você não ouviu, você não entendeu. Se você não entendeu, é porque a forma que ele colocou aquilo para você não serve. Você precisa de uma outra forma. Você precisa que a pessoa pegue aquela informação e explique de um outro jeito. Daí você vai entender. Não é isso que fazem contigo? Essa escada é perigosa. Gente, eu falo demais. Eu não sei quanto tempo passou, eu acho que tem bastante tempo ainda, então vamos aproveitar para conversar. Aqui a gente está em poucas pessoas, a gente tem mais uns minutinhos, então perguntem, vamos lá. Oi, meu nome é Vinícius, eu queria saber se você já tem uma ideia, mais pertinho. Uma ideia de que matérias são mais fáceis, disciplinas, eu digo, de criar um podcast, quais fazem mais sucesso, seria... Literatura, ciências... Olha, outra... disciplinas mais fáceis para você produzir um podcast. Toda disciplina que não precisa de demonstração, ela é mais fácil de articular para você montar uma pauta. Então, se você for falar de literatura, de português, alguma coisa de ciência, de física, de matemática, de biologia... Mas espera aí, você já falou todas as matérias. É porque dá para fazer de tudo. O que acontece é que a forma de você apresentar isso tudo vai ser diferente. Então, de literatura, você pode fazer uma dramatização ou você pode simplesmente ler um conto para a pessoa. De matemática, você tem que pensar em outras estratégias que quem está na sala de aula sabe o que funciona e o que não funciona. Você tem que imaginar que você está no telefone, ensinando para o teu colega. Cara, eu não consegui fazer aquela fórmula. Como que faz? Você tem que usar exemplo, você tem que usar a vida. Você tem que usar referências que fazem parte do dia a dia da pessoa que você imagina que vai te ouvir.
É isso que faz a diferença. Então você pode fazer de biologia, de matemática, de filosofia, de ciência, de tudo. Ah, você vai ficando assistente para mim? Ai, que bonitinho. Olha lá. Corre lá, corre lá. Quero ver o Potter correndo. Corre, corre. Oi, boa tarde, eu sou Boa a Mariana. E eu estou aqui representando Dragões de Garagem, que eu não sei se todo mundo conhece aqui. A gente faz um trabalho parecido com o do SciCast, em divulgar ciência, mas a nossa diferença é que a gente não usa tanto da brincadeira e a gente segue uma linha um pouquinho mais séria. E aproveitando que a gente está discutindo sobre educação, é um dos projetos que a gente vai começar agora esse ano. A gente vai gravar um podcast com a Sônia Lopes, que é uma professora que ela escreve livros de biologia, e ela vai usar esses podcasts na aula. Então ela vai gravar com a gente. Genial. Para depois usar em aula e ensinar os alunos dela, da graduação mesmo, a produzirem o podcast. Então é um caráter bem experimental. Que legal. Então a gente não sabe como que vai rolar isso ainda. Me mantenha informada. Sim. Vou pegar depois seu e-mail, eu quero ficar sabendo disso aí. Porque é isso que está faltando, gente. É só começar. Quem aqui? Aqui, ó. Uma observação que eu queria fazer só antes é que perguntaram qual matéria que é melhor. É aquele esquema, depende muito do professor também. Tem professor que sabe explicar melhor, tem professor que... Aquele professor que você entende mais e o que você entende menos. Esse é o que vai diferenciar o podcast da matéria e tudo. Então, eu vou solicitar como avaliação na minha disciplina. Eu sou professora de tecnologia em curso de pedagogia, formação de professores para séries iniciais. Então, um podcast, eu fiz isso há 2 semestres atrás. Então eles pegaram um livro de Alice nos Países das Maravilhas, então eles iam fazer a leitura com toda aquela entonação, né? E para gravarem e tal. E eu queria saber o seguinte, qual seria, porque eu já cheguei um pouquinho atrasado, que eu já estava na outra, os equipamentos assim mais fácil, eu quero aquilo que está na mão. Seria só celulares? Um headset ou um gravador de mão. Headset conectado no computador. Você já tem um gravador. Isso, gravador eu comprei de mão. Agora para isso, para pensar nessas coisas. Eu comprei agora. Comprei agora. Para pensar nessas coisas. Gravador de mão é perfeito para isso, porque você pode gravar tanto na sala de aula, quanto levar eles para um parque, para alguma coisa e fazer gravação. Você grava os áudios separados e você vai ter que imaginar como você vai montar depois. Porque talvez você não consiga fazer a dramatização do Alice já na sequência. Talvez você pegue primeiro a menina que vai fazer, a pessoa que vai fazer a narração, o personagem, e você monta tudo separado. Grava e vai anotando qual o arquivo que você tem aí dentro. Então, 001, narração. Fulaninha que fez a narração. Daí você pega o personagem que fez a Alice. Arquivo 02, Alice. Você vai ter um Frankenstein. Você vai ter um monte de arquivo e você vai ter que montar ele pedacinho por pedacinho no lugar certo. Esse é um jeito. O outro jeito é você combinar e fazer ao vivo. Como se fosse um teatro, só que com as crianças sentadas. Cada um sabe a hora certinha de falar. Você tem o pause e o rec no seu gravador. Então, fulaninho, tá pronto? Vai. Grava. Pausa. Fulaninho, tá pronto? Grava. Pausa. E daí você já tem ele linear. Quando você jogar ele para o teu computador, você vai só limpar e colocar uma trilha, se você quiser. E você utiliza que programa para editar? Audacity. Então, Audacity é software livre para edição. Audacity. Ele é livre e ele tem uma comunidade muito grande para tirar dúvidas. Então, você vai encontrar bastante curso, tutorial. Pode entrar no Mundo Podcast, a gente tem tutorial lá também, falando sobre Audacity. Algumas pessoas falam que ele não é muito estável, mas é uma questão de gosto. É uma questão de saber usar e ter um pouquinho de paciência. Porque tudo que muita gente mexe está fadado a ter uns probleminhas, mas ele funciona muito bem. Muita gente produz com ele. E ele é completo. Você pode pôr várias pistas, né? Então você pode ter uma linha de áudio de uma pessoa, de outra pessoa, música, efeitos, e você vai encaixando que ele vai andando junto, numa linha do tempo. Ele é bem intuitivo. Uma outra questão é a seguinte, essas tecnologias estão evitando alguma coisa que eu acho muito importante, que são as brincadeiras tradicionais, as cantigas. Então, eu uso as tecnologias para resgatar isso. Então, a gente está fazendo também, tipo, um CDzinho para resgatar essa memória
das cantigas de roda, né? Que legal. Populares. Alunos de pedagogia. Ah, daí os professores de... Entendi. Você conhece algum podcast educacional relacionado às disciplinas de exatas? Não. No Brasil, não. Você vai fazer um? Ó, tá nascendo ideia aqui. Já tô no lucro. Tá surgindo ideia. Alguém mais quer fazer pergunta? Vamos encerrar? Oi, tudo bem? Boa tarde já, né? Boa tarde. Sou Mogli. Eu queria saber, principalmente, como lidar com a falta de foco. Como lidar com a falta de foco? Porque o principal problema que eu encontro... eu sou do Geek Talk e às vezes a gente não consegue ter foco no que a gente vai falar. A gente pensa em várias coisas, mas não se concentra. Pauta. Você tem que fazer uma pauta, você tem que fazer alguns pontos para você seguir um caminho. Senão você faz que nem eu. Eu, quando eu gravo podcast, eu sou super organizada. Super organizada. Quando você escuta o que eu falo, parece que eu sou genial. Porque existe a magia da edição. Quando eu estou aqui com vocês, eu olho para a carinha de cada um e eu vejo um monte de balãozinho de ideia. Eu começo a devagar. Eu falo uma coisa, eu falo de outra, eu puxo assunto daqui, assunto de lá e eu me perco. Isso é comum. Quando a gente é muito criativo, ou quando a gente quer passar o máximo de coisa para as pessoas, isso acontece. Só que fica complicado para as pessoas entenderem. Por isso que você, quando tem a oportunidade de fazer um material mais pensado, você faz ali uma coisa lógica, parte do maior para o menor, ou parte de um exemplo e vai desmanchando aquilo. Usa como pessoal ali recursos de cultura pop ou de brincadeira, efeitos. O limite é a criatividade. Você não tem limite. O limite é você que vai pôr. Gente, me falaram que falta só 15 minutos. Então, eu queria convidar vocês para visitar o site da Marzupial. Lá tem o livro que a gente lançou no passado. Tem o livro do Léo, que é o podcast Guia Básico, que ensina a usar e produzir podcast. E antes da gente se despedir, tem um vídeo. Eu estou com a tela estendida aqui, eu estou me batendo com esse negócio. Tem um vídeo sobre recursos educacionais abertos que eu queria mostrar para vocês. Ele tem 5 minutinhos. Depois desses 5 minutinhos, se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, e daí a gente encerra. Deixa eu colocar aqui. Não, vou ter que sair primeiro. Aí. Está aberto o som? Tem que pôr o cursor vermelho aqui para a gente enxergar. Vem cá, vem. Uma das características mais importantes da internet é poder acessar e compartilhar informações. É possível apreciar obras de arte de museus do mundo todo, assistir a videoaulas e palestras, usar materiais audiovisuais diversos e ainda encontrar imagens de eventos históricos e atuais. São tantos conteúdos ao alcance de um clique que nossas atividades cotidianas de estudo e pesquisa ficaram muito mais fáceis. No contexto da cultura digital, cada pessoa tem potencial para ser autora dos mais diversos materiais, que podem ser disponibilizados para várias outras pessoas pela internet. Por isso, é muito comum pensar, se eu preciso de uma foto, texto ou vídeo para criar um material educativo, eu posso usar qualquer conteúdo gratuito da internet desde que eu cite a fonte, certo? Infelizmente, não. A não ser que você tenha autorização expressa do autor.
Nem tudo que é gratuito está de fato aberto e disponível para outros usos, mesmo que seja para fins educacionais. Se você deseja baixar, copiar, reutilizar ou remixar um material, você precisa saber se ele é aberto. Ou seja, é preciso verificar qual a licença de uso. A maioria dos conteúdos disponíveis na internet tem licença fechada, o famoso copyright, ou todos os direitos reservados. Porém, já existe no mundo todo um modelo em que o próprio autor pode optar por licenças livres, concedendo de forma clara alguns direitos de uso de sua obra. É o Creative Commons. CC. Você acessa o site, responde algumas perguntas e instantaneamente recebe um símbolo com a licença escolhida pronta para usar onde quiser. Pensar em licença aberta é fundamental para chegarmos ao conceito de REA, ou Recursos Educacionais Abertos. Em outras palavras, materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer formato, ou seja, podem ser utilizados ou adaptados por qualquer pessoa. O termo REA foi adotado pela primeira vez durante um fórum da Unesco em 2002 e se propagou rapidamente ao redor do planeta. Hoje, existem inúmeras comunidades articuladas para criar, reutilizar e difundir recursos educacionais de maneira aberta. Esse é um ciclo virtuoso. Cada vez que alguém coloca um recurso aberto online, outra pessoa pode fazer uso desse recurso, criar algo novo e compartilhar novamente na rede. Os REA contribuem para uma transformação fundamental na educação, a promoção da autoria. Permitem que educadores, estudantes e mesmo aqueles que não estejam formalmente vinculados a uma instituição de ensino se envolvam no processo criativo de desenvolver e adaptar recursos educacionais. Governos e instituições de ensino podem ajudar oferecendo formação, incentivando e apoiando professores e alunos na produção colaborativa de textos, vídeos e outros materiais de qualidade. Estes materiais podem ser adaptados a um contexto regional, compartilhados na rede e remixados por outros professores e alunos em situações diversas. Ao dar maior atenção a licenças e formatos que utilizamos em nossas produções, começamos a colaborar com o universo dos REA. A possibilidade de acesso e formação se expande para toda a sociedade. Experimente utilizar software livre para criar seus recursos abertos, o que facilitará salvar e disponibilizar suas produções em um formato que permita o uso e reuso. E para encontrar materiais com licenças abertas, você pode, por exemplo, usar o recurso de busca avançada disponível em vários sites, como Flickr, Google e YouTube, e escolher pesquisar por direitos de uso ou licenças. Há muito mais para explorar no mundo dos REA. Faça parte você também. Para saber mais sobre o tema e onde encontrar REA, visite os sites www.rea.net.br, www.educaçãoaberta.org, www.mira.org.br. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada pela força de ficar comigo até o final aqui. Vocês são muito fofos. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou vocês querem encerrar? Fechou? Então é isso, gente. Obrigada. Opa! Peraí que tem um cabo.